Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais, o nosso foco aqui é fazer com que vocês captem recurso e façam o verdadeiro impacto social. Então, vamos começar mais um episódio do Mais D Social aqui, falando sobre qual a importância da transparência. É isso aí. Qual a importância, né, da transparência? Mas eu coloquei aqui é o de ter transparência. É isso mesmo. Qual a importância de ter transparência dentro do nosso projeto social? E aí eu queria trazer uma frase aqui para vocês, só para vocês entenderem, porque eu sempre digo que projeto social, e quando a gente fala de projeto, a gente diz também da questão de captar recursos, e quando a gente fala em captar recursos, a gente diz do relacionamento que nós temos que ter com as pessoas. Então, é fundamental a gente pensar nesses pontos assim. Então, eu trouxe uma frase para vocês, e essa frase diz muito o que a gente vai falar hoje, e talvez muito o que está acontecendo dentro do projeto de vocês. Por que eu falo isso? Porque é sempre bom a gente pensar fora da caixinha. Entender, na verdade, o que é o projeto, o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, entre outras coisas. Então, trouxe para vocês aqui essa questão, e a frase é: onde não há transparência, sempre haverá desconfiança. E onde há desconfiança, não pode haver relacionamento. Então, quando a gente pensa assim, vocês podem estar pensando, caramba, Débora, relacionamento, estou pensando de casamento, estou pensando de namoro. Não, gente, a gente está falando de projeto mesmo, porque precisamos ter transparência para que a gente tenha relacionamento com as pessoas. E não tem como a gente ter relacionamento com as pessoas se as pessoas não confiam no projeto. E é aquela questão, se eu confio, tende de eu ir procurar esse projeto. Eu vou ser voluntária, eu vou doar produtos e serviços, eu vou doar recursos financeiros. Mas se eu não acredito nesse projeto, se esse projeto não me dar confiança, por que eu vou contribuir para ele? E aí, vem muitas questões que o pessoal pergunta, o pessoal está falando aí, a gente teve as nossas lives, aí, as últimas lives que a gente fez na semana passada, na questão que a gente fez 2 mentorias. Na segunda-feira nós fizemos uma live aí sobre a questão de tirar dúvida, esse tipo de coisa. E hoje a gente também está fazendo essa questão de falar de transparência, porque a gente está num momento onde a gente precisa ter transparência o tempo todo. E a gente está num setor que é muito necessário ter essa transparência. Por quê? Algumas pessoas devem pensar, por que eu vou ter transparência com as pessoas? Gente, porque a gente vive de doação. E se a gente vive de doação, a gente precisa de quê? Que as pessoas acreditem na gente, porque a gente vai atrás do recurso. E não só, gente, do recurso de pessoa física, mas pessoa jurídica, a gente fala de governo, a gente pensa em tudo. Eu sempre digo para vocês que eu excluo um pouquinho essa questão de governo, essas coisas todas, porque a gente tem dezenas de fontes de recursos. E na minha concepção, a gente pode pegar diversos recursos que estão mais perto da gente. E claro, quando a gente fala de outras fontes de recursos, a gente tem que pensar no que está acontecendo com a gente hoje. Pensa bem, como que eu vou captar recurso se eu não consigo de editais? Se eu não consigo as verbas públicas, quem vai doar para o projeto? Pessoas. Pessoas vão doar mensalmente, pessoas vão doar esporadicamente, pessoas irão participar dos nossos eventos, de eventos como almoço, bazares, brechós. Pessoas vão participar das nossas campanhas, campanhas de doação de edredom, campanhas do alimento, campanhas de apadrinhamento. Então, eu preciso dessas pessoas. E essas pessoas tendem a fazer o quê? A doar para quem elas acreditam. E aí, muitas pessoas ficam assim, Débora, mas aí algumas pessoas já doam para mim, eu não tenho assim essa questão de transparência, eu não falo tudo do projeto, mas a questão é, a gente precisa saber o que o projeto faz, como ele faz, o porquê ele faz. Às vezes a gente não sabe dentro do projeto o que nós fazemos, como que nós iremos falar para os outros. E aquela questão, a gente tem que saber do que a gente tem que falar o que, como, quando, porquê, né? Tem essas questões todas. E a gente também tem que mostrar para as pessoas que aquele recurso que ela está entregando para a instituição faz a diferença nos resultados da instituição. Então, só para vocês entenderem essas questões, porque assim, eu não necessariamente, algumas pessoas falam assim, eu já ganho recurso, as pessoas já estão doando, mas eu preciso de mais. Mas como eu faço para ter mais? E essa é a questão. Muitas pessoas me perguntam isso. Débora, eu preciso de mais recurso. O que você faz para ter mais recursos? É uma pergunta.
E aí a questão é, mas eu faço muitas campanhas, as pessoas não doam para as minhas campanhas. Eu já fiz vários financiamentos coletivos e as pessoas não doam para minhas campanhas. Mas por que não? O que eu faço para ter mais recurso no projeto? O que eu preciso para que venha mais recursos? E essa é a questão. Quando a gente pensa assim, mas Débora, as pessoas, eu estou fazendo o máximo. O máximo o quê? Muitas pessoas chegam para mim e falam, vê lá as minhas redes. E aí eu vou lá e vejo. E eu respondo, gente, eu respondo mesmo. E quando eu vou ver as redes das pessoas, dos projetos, eu pergunto, gente, o que seu projeto faz? Débora, ele trabalha com crianças, ele faz atividade X, Y, Z. E por que você não está mostrando isso? Mas aí eu tenho que mostrar? Sim. Gente, eu gosto muito de dizer que a gente tem que ter um pouquinho de noção em questão do que está ao nosso redor. O que está em nosso redor aí? O que está em nossa volta? E eu sempre dou para vocês os pontos fundamentais. A gente tem que ter referências. E as nossas referências são o quê? Grandes projetos. E não só grandes projetos, grandes empresas. Eu gosto de falar isso para vocês. Porque se a gente sabe que pequenos projetos hoje, alguns têm recursos, só que a questão é, eu preciso sempre de mais, porque as contas aumentam, eu quero aumentar o meu impacto, eu quero fazer as coisas, mas por que não acontece? E aí eu vou e falo, olha, referências, olha as nossas referências, olha as grandes empresas, olha as grandes instituições. E se eu vejo as grandes instituições fazendo aquilo, significa que eu também tenho que fazer. E outras pessoas falam assim, não, Débora, mas aí, para fazer aquilo, eu preciso de recurso. E eu já disse para vocês que recurso, gente, não é só dinheiro. Recursos são pessoas. Pessoas que acreditam em vocês e que vão dar seu tempo e sua habilidade. E essas pessoas são os voluntários. Débora, é muito complicado trabalhar com voluntário, que não sei o que lá. Ok. Ou você aprende a trabalhar com voluntário, ou você tem que ter um novo plano para que você consiga captar recursos. Porque aí você vai ter um profissional dentro da instituição para que ele possa fazer essa questão. E aí o que eu falo? Captar recursos, gente, é importante a gente sim investir nessa captação. Porque a captação de recursos, gente, ela não é só eu vou fazer um edital. Eu preciso de uma pessoa, exemplo, tá, gente? Eu preciso de uma pessoa para fazer o meu projeto. Aí você vai lá e consegue o recurso do projeto. Perfeito, conseguiu o recurso do projeto. Quem fez, já foi. Ele vai embora. Ele paga o dinheirinho dele, ele vai embora. E você fica com um elefante branco muitas das vezes. E isso tem a ver com transparência, gente. Por que tem a ver com transparência? Porque no momento que eu ganho um recurso, ou de uma empresa, ou de um edital, ou um recurso público, eu preciso prestar uma conta. E essa prestação de contas tem a ver com a minha transparência. Se eu falo para as pessoas, gente, eu consegui um recurso público, poxa, tá me ajudando no projeto X, Y e Z, mas tem os outros projetos que precisam de recurso. Muitas pessoas esquecem isso. Débora, ninguém precisa saber que eu recebi recurso público, mas, porém, todavia, é obrigado que você coloque na plataforma para você dar transparência. É obrigado você, pela lei lá, pelo Miroski, porque, como eu disse, o Miroski é a questão da gente fazer essa parceria com o poder público, esse convênio, que na verdade não é convênio, né? A gente fala parceria aí, essa questão. E ele diz que a gente tem que colocar no nosso site, a gente tem que colocar na plataforma deles, porque tem que ter uma transparência. E a gente tem o portal da transparência, que é o portal do governo. Tá lá. E se você procurar lá, tem o nome do seu projetinho lá, procurar onde está o projeto X que recebeu recurso público. Vai estar lá. Vai estar lá. Só que muitas pessoas não sabem disso. As pessoas não têm esse conhecimento que eu posso ir lá e pesquisar e falar, o projeto X tem o dinheiro do projeto do governo, ele recebeu tantos R$1.000 e tá chorando miséria dizendo que não tem recurso. Transparência, gente, diz sobre a gente falar a verdade. E falar a verdade bem e falar a verdade mal.
O como assim, Débora? É as boas. É falar boas notícias. Eu estou super bem, gente. Eu estou com recurso, tudo tá legal. A gente ganhou um edital. E ao mesmo tempo a gente fala, cara, a gente ganhou um edital, mas precisa de recurso para outras coisas. Precisa, gente. O projeto, o objetivo do projeto é ele crescer. Não é crescer no sentido ou ter mais crianças, ou adultos, ou idosos, não sei. É seu público, ter mais pessoas, ter mais o seu beneficiário, ou ele ter um beneficiário X, uma quantidade X, mas dar qualidade no atendimento. E as pessoas precisam saber disso. Porque, gente, a gente vive do dinheiro de terceiros. O dinheiro não é nosso. E isso é uma coisa muito importante. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é do padeiro, o dinheiro é da Dona Maria, o dinheiro é lá do Ministério Público, o dinheiro é da empresa X, o dinheiro não é nosso. Prestar conta desse dinheiro para o Ministério Público ou prestar conta para a empresa é uma coisa. Eu tenho que prestar conta porque é obrigado, tá lá quando eu participo do edital, tá lá quando eu faço uma parceria, tá lá quando eu faço um patrocinador vem aqui, eu preciso prestar conta para ele. Mas o problema todo, gente, é que esses recursos não são eternos. Esses recursos vai ter um momento que vai acabar. E eles acabando, eu preciso de outras fontes. E as outras fontes são pessoas. Pessoas que mantêm o projeto. Pessoas que doam mensalmente, pessoas que doam esporadicamente, pessoas que participam dos nossos eventos. Se essas pessoas não sabem o que é o seu projeto, elas não vão colaborar com o seu projeto. E isso tem a ver com a transparência. Eu não tenho que me preocupar do que as pessoas estão dizendo, que muitas pessoas falam isso. Ah, Débora, mas quando eu falo alguma coisa, eu divulgo alguma coisa, vem gente e fala, você está querendo se exibir. E eu já disse para vocês, gente, pessoas ruins, pessoas que falam besteira pra gente, a gente chuta. E não é chutar literalmente não, tá, gente? É tipo excluir. Porque esse cara não está acrescentando nada na sua vida, só está deixando você para baixo. Agora, se tem gente ali falando, críticas construtivas, vem junto. Críticas construtivas sempre é bom. Agora, chega junto contigo e fala, tá se exibindo, tá naná. Aí eu sempre pergunto, eu sempre falo para vocês, chama essa pessoa, vem cá, vem fazer junto, colabora comigo. E aí essa pessoa normalmente, ou ela quer colaborar com você, ou simplesmente ela tá se doendo porque você tá fazendo as coisas e ela não teve coragem de fazer. Então a gente tem os dois lados da moeda. É só uma pessoa chata pra caraca, que não serve pra nada na sua vida, ou uma pessoa que tá ali querendo fazer alguma coisa, só que ela tem uma invejinha ali de você, que ela queria fazer a mesma coisa, que ela queria fazer a diferença, só que você tem um brilho próprio e ela não tá ali. E aí ela fica criticando, falando besteira. Então tem essas questões, gente. Mas a gente tem que mostrar para os outros, sim, se a gente está legalizado, e como eu disse, grandes instituições. Se você trabalha numa empresa, e essa empresa é de capital aberto, essa empresa dá dinheiro, recebe, vende, faz essas coisas, você vai ver lá que ela está dizendo quantas pessoas quanto ela vendeu, quantos estagiários teve, quantos funcionários, ela mostra lá, relatório da empresa X, 2020. Se caiu, se não caiu, qual foi a responsabilidade social da empresa, o que aconteceu, quantas pessoas negras tem, quantas mulheres tem de tudo, dependendo do tipo de empresa. E ele fala tudo, a empresa fala tudo. Por quê? Porque teve alguém, ou milhares de pessoas, contribuíram para aquela empresa, financeiramente, para que ela rodasse. E segundo ponto, milhares de pessoas compraram o produto dessa empresa. E essa empresa falou o que para essas pessoas? Gente, eu trabalho com a responsabilidade social. Gente, eu trabalho com a questão da diversidade. Gente, cara, eu como um simples cliente, vejo um relatório desse, eu vejo lá, eu falo, caraca, a empresa X, poxa, tem responsabilidade social, está ajudando centenas de crianças. Nossa, esse mundo com essa diversidade, esse preconceito imenso, eles estão fazendo essa questão da diversidade. Tantas pessoas são negras, tantas pessoas são pessoas com deficiência, tantas pessoas... Cara, eu me sinto massa, eu falo, cara, essa empresa é fera. Queria que todas as empresas fossem assim. Eu quero que essa empresa continue crescendo cada vez mais. Eu vou continuar comprando, fazendo compra nesse lugar. Isso é transparência, gente.
E ao mesmo tempo de ser transparência, a gente pensa, ela não está só fazendo a transparência dela, ela está fazendo o marketing dela. Tem duas coisas ali pronta. E a gente esquece isso. Tem o marketing, que ela está falando de tudo de bom que ela faz, e mesmo que às vezes fique negativa a empresa, ela está dizendo para as pessoas, gente, o problema da crise, mas a gente não mandou ninguém embora. Vocês podem ver até no Facebook e sites de grandes empresas, eles falam, para não mandar os funcionários embora, a gente fez um corte de não sei de quê, que não sei o que. Gente, procura nas empresas. Elas falam, porque elas querem mais clientes. Nós queremos mais doadores. Elas crescem, lucram. Elas continuam tendo gente ali, crescendo, gente ganhando dinheiro pra caramba, e a gente vai fazendo o quê? Tendo recurso para fazer a nossa transformação. Mudando vidas. Mudando a sociedade para algo melhor. É isso, gente. Enquanto a gente não entender essa questão de ser transparente, não é a gente chegar e falar, tô me exibindo, eu tô só falando o que tem que ser feito. Eu tô falando. Mas aquela questão não é só falar para quem tá do lado de fora, não, tá, gente? A questão também tem do lado de dentro. E a gente vai falar disso agora. Deixa eu só ler aqui o que a Mari falou, tá, gente? Acompanhando, percebi a importância de uma rede social. Criei uma página, estou fazendo postagens diárias. Quem quiser acompanhar e conhecer esse projeto, Comunidade Terapêutica Guerreiros da Luz. Show! Coloca o link, Mari, pra gente. O pessoal quiser conhecer o projeto, já vai direto no link. Então, pode botar o link da sua página, que você fez uma página nova. Então, coloca um linkzinho aí para as pessoas também procurarem, saberem, que é importante, tá? Só para você saber que na hora que você for falar em outras lives, esse tipo de coisa, você sempre se apresenta e coloca o link. Que aí, se as pessoas verem o teu projeto, identificar que é importante para a sua instituição, ela vai procurar a sua instituição. Aí é mais fácil a gente com o link, tá, gente? Então, isso é para todo mundo aqui. Toda vez que vocês forem se apresentar na questão de uma live, alguma coisa assim, vocês falem sobre o projeto de vocês e botam o link para que as pessoas que estão aqui possam pesquisar o projeto de vocês. É mais rápido ir no link do que a gente ficar, vou anotar o nome todo, esse tipo de coisa, tá? Boa noite, show de bola. Deixa eu ver aqui, Sérgio, boa tarde, boa noite, Sérgio, saúde e paz para você também. Então, gente, vamos pensar nessa questão. Então, assim, primeiro ponto, a gente tem que pensar, Débora, você falou dessas questões todas, mas como eu vou fazer essa questão da transparência? Porque eu tô falando de transparência, você tá falando para fora, que eu tenho que falar para as pessoas que tá aqui, tá acontecendo, mas como que eu vou falar para fora se o negócio dentro já não tá muito bem lá das pernas? Essa é a questão, gente. Tudo que a gente fala aqui hoje, tudo, a gente tem que estar bem das pernas. A nossa base, ela tem que estar muito sólida. A gente tem que entender o porquê da criação do projeto. Então, é muito importante que quem está dentro da instituição, eles saibam, não é só o meu voluntário ou o meu funcionário. E, gente, eu estou falando como eu, instituição, tá? Eu gosto muito de falar isso para vocês. Eu não estou falando como a fundadora, a gestora, não. Eu estou falando eu, Débora, como instituição. Débora, como instituição, todos têm que saber quem é Débora. Todos no projeto. É muito importante. É importante que a gente tenha uma boa comunicação. Essa comunicação, gente, é sempre importante ser essa comunicação totalmente democrática, totalmente horizontal. As pessoas querem fazer uma comunicação vertical, gente. E essa comunicação vertical, ela não é boa. Em alguns casos, tá, gente? Não vou falar que não é boa, não, porque eu não posso falar. Cada um, dentro da sua instituição, sabe aonde aperta o seu calo, onde está apertando ali. A questão é, quando a gente tem uma comunicação horizontal, o que é essa comunicação horizontal? A gente fala. Eu lembro que, vocês sabem, né? Eu trabalhei o tempo todo, minha vida toda exagerada, gente. Meus 10 anos aí, praticamente, de projeto social, eu trabalhei dentro de um projeto, realmente, dentro de um projeto. E nesses 2 últimos anos, eu trabalho em outros projetos. Tanto que nesse final agora de ano, eu estou dentro de um projeto que eu estou fazendo avaliação institucional junto com a equipe. E a equipe com 17 pessoas. Então, eu vou fazer um levantamento dessa instituição para a gente fazer o relatório de atividade e planejar já 2021. Então, a gente vai estar nosso planejamento 2021 também com esse levantamento que eu vou fazer. E essa questão é, o que acontece? Dentro da instituição, por isso que é muito bom que vocês façam isso dentro do projeto de vocês.
E como eu vou nos projetos, e quando qualquer pessoa que entra no Método Mais D, a primeira coisa que ela vai responder também são perguntas relacionadas ao projeto. Ela vai avaliar o projeto ali na hora. E essa avaliação, gente, é entender o projeto. Então, só para vocês entenderem, perguntas que eu botei no meu questionário e que vocês também podem botar. Você sabe o que é a missão do projeto? E aí a pessoa responde sim e não. Só isso, você sabe? Sim e não. Logo em seguida, você coloca uma outra pergunta mais aberta. Então, assim, meu questionário praticamente são 20 perguntas, e são 20 perguntas que são praticamente iguais. Deve ter, assim, 5 perguntas originais, tá, gente? 5 perguntas originais. E dessas 5 perguntas, eu faço 3 perguntas abertas com as mesmas perguntas. Eu não faço você responder sim e não. Eu faço você falar, mas com de outra forma, outra pergunta, mas significa a mesma coisa. E aí, na hora da pessoa responder, ela fala, sim, eu sei qual é a missão. Show! Você vai respondendo, daqui a pouco você pergunta, me responda qual é a missão da instituição. E aí a pessoa escreve. Então, nesse momento, depois de fazer isso, já responderam já algumas pessoas, e eu fui ver o que o pessoal respondeu. Todo mundo sabe qual é a missão da instituição. Só que o problema todo é que a missão está diferente praticamente de todos. E isso, gente, é importante. Se dentro do seu projeto as pessoas não sabem qual é a missão da instituição, o que elas estão passando para outras pessoas, fica diferente. Se eu chegar um belo dia e falar com a Catarina e falar, olha, o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças na parte de assistência, porque a gente dá benefícios. Aí a Catarina fala, pô, legal, Débora, pô, o projeto Débora Quero Ser Feliz super legal. Aí vem o Carlos e fala com a Catarina, que o Carlos também trabalha dentro do projeto. Poxa, Catarina, você tem que participar, vai acontecer um evento do projeto Débora Quero Ser Feliz. É um projeto que trabalha com crianças e adolescentes na parte de educação. Eu dou aula de música. Aí a Catarina, ué, não era dar benefícios? O Carlos dá aula de música. Pô, não tô entendendo. E aí, tudo bem, a Catarina fica com aquela... Tá, tudo bem. Caraca, aí vem outra pessoa e vai lá, o professor de balé. Pô, Catarina, quanto tempo que eu não te vejo? Aí a Catarina fala, oi, fulana, e aí, tudo bem com você? Poxa, o que você tá fazendo aqui? Poxa, Catarina, eu tô fazendo um voluntariado lá no projeto Débora Quero Ser Feliz. É um projeto que trabalha com cultura, com crianças de até 15 anos, e eu dou aula de balé. Aí a Catarina fica, caraca, ela dá benefício, ela dá aula de balé e também dá aula lá de música. Até isso, tudo bem. O pessoal tá falando, cada um tá falando uma coisa, mas pelo menos tem o projeto Débora Quero Ser Feliz. Aí a Catarina vai lá, toda feliz com uma bolsinha, vim dar para vocês, eu fiz uma limpeza na minha casa e eu vim trazer para vocês algumas coisas. Aí a recepcionista linda e bela, olá, que bom que você veio. Você conhece o projeto? E aí a Catarina fala, eu já ouvi falar, por isso que eu vim trazer as doações. Nossa, o nosso projeto trabalha com crianças e adolescentes da comunidade X, que tem crianças e adolescentes de 8 anos até 17 anos. Nós trabalhamos na área de assistência, cultura e educação. E a gente dá benefícios para essas crianças, e começa a falar lá, e a Catarina fica, e entendi. Então, na verdade, não é só assistência, é assistência, educação e cultura. Já tá todo mundo fechado. Agora a menina fechou, a recepcionista fechou lá na cabeça da coitada da Catarina, porque ela só pensa, cara, a Catarina trabalha. Mas não, a gente trabalha com as famílias, as mães vêm receber as cestas básicas, não sei o que. Porque eu fiquei na dúvida se eu podia trazer a roupa de adulto, porque eu trouxe as roupas dos meus filhos. Não, aí ela começa a falar, conversar lá com a recepcionista. Abriu a mente da Catarina. Show! O que a Catarina fez ali? A recepcionista foi e falou, poxa, Catarina, que bom que você trouxe. Eu queria mandar para você, eu queria seu nome, telefone e e-mail para a gente mandar o agradecimento. Aí a Catarina falou, não precisa. Dona Catarina, que isso? Deixa aqui. Aí a menina nota tudo lá. Perfeito. Primeiro ponto, a gente viu aqui que 4 pessoas falaram com a Catarina. 4 pessoas falaram coisas relevantes, cada um com seu olhar. Aula de música, cultura, educação, assistência, sem problema nenhum. Mas cada um viu
com seu olhar o projeto. E isso não tem problema nenhum, gente. A questão é que com seu olhar, ele tem que estar fechado para todo mundo. A professora de balé poderia falar, nossa, trabalha com crianças e adolescentes, e eu sou professora de música. Eu sou professora de balé. Mas ele não é questão de afirmar, é um projeto que trabalha com cultura. É um projeto que trabalha com educação. Poderia, sim, é um projeto realmente que trabalha com educação, e a gente tem um leque de opções. Mas, gente, toda vez que a gente fala e outras pessoas escutam, o que faz? Que eu poderia falar, não, trabalha com educação com jovens, trabalha com cultura, com crianças. O projeto Débora Quero Ser Feliz. Esse exemplo que eu dei para vocês foi uma coisa muito simples, que não é preocupante, mas dependendo do tipo de pessoa e como a pessoa fala para outras pessoas, isso pode prejudicar a captação, porque a pessoa ela está omitindo informação. E a gente não tem que omitir, gente. Algumas coisas a gente realmente até omite, em alguns casos ali. E não é omitir informação, é falar na hora certa. Tá? O que é falar na hora certa, Débora? Vamos lá, falar na hora certa. Eu lembro que uma vez, o projeto estava rolando lá, o projeto onde eu trabalhava, a gente teve uns acontecimentos, acho que quem está aqui com a gente já deve saber, que eu estava sempre fazendo as certificações do projeto. Sempre. E aí, um belo dia maravilhoso, chegou uma cartinha pra gente dizendo que a gente tinha perdido a certificação do SEBAS. É isso aí, gente. E aí, o que aconteceu? A gente botou sempre, eu sempre fazia as coisas e ficava pendente na questão, está em análise, e passava o ano e eu continuava fazendo, está em análise. Gente, se está em análise, o cara não pode falar no final das contas que, olha, depois de ficar em análise 3 anos, quero dizer que vocês não ganharam nada. O problema é dele. Ele não pode chegar depois de 3 anos e falar para você que não, resolvi não te dar nada. Tu é maluco. Comigo é assim, tu é maluco, vou te processar. Eu sou dessas. Tu é maluco, porque agora tu não vai me cobrar uma coisa que você ficou em análise, porque tá dizendo aqui que eu tenho. E eu te entreguei. E aí fica aquela coisa, não sei, ficou, não foi, não sei, se fosse assim, você tinha que ter pagado. Olha só, não tem que pagar nada. E aí foi o que aconteceu. A questão foi, todo nesse processo, aconteceu que a gente ficou com a dívida de 3 anos, que eles ficaram, vocês não têm que pagar. Eu falei, não vou pagar. Eu tenho todo um processo aqui, eu tenho todo um dossiê com quase 1000 páginas aqui, vários e-mails, dizendo que eu não precisava fazer isso que vocês falaram. Agora, vocês não vêm fazer isso não, porque isso é sacanagem. Aí a gente foi e brigou. Só que o que aconteceu? Isso foi interno. E aí, o que aconteceu? A gente liberou, sem querer querendo, gente, um informativo dizendo que a instituição estava com uma dívida. Só que o problema, gente, que não era que ela estava com uma dívida. A gente estava em processo daquilo não acontecer, porque foi uma falha técnica deles, o erro não foi nosso. Porque se eles tinham que ter falado antes, que como tinha que ser feito todo o trâmite, não era falar, não, você pode deixar aí, porque vai sair. Não era chegar a isso. E aí o que aconteceu? Foi exposto isso para todo mundo. As pessoas que estavam na instituição, que realmente, é um processo, gente, é um processo. Você não pode chegar e falar assim, fez isso. Não, é um processo. É um processo que isso tem que ser dentro da instituição até ser resolvido, batido o martelo, porque é assim que as coisas têm que ser, gente. Bateu o martelo, se deu positivo para você ou negativo, o martelo já bateu. Aí você vai chegar e falar, gente, deu ruim, aconteceu isso. Só que a pessoa chegou e falou, deu ruim, antes do martelo ter batido. E aí o que aconteceu? Estressou uma porção de gente. E esse estressou uma porção de gente fez, saiu do projeto. Por quê? Para que eu vou ficar numa instituição que está com dívida? Porque não presta atenção no que fazem. E que eu não sei o que, sei que lá. E ficou os burburinhos. Isso, gente, tem a ver com transparência. Qualquer atitude que uma instituição vai tomar, que tem que falar sim para as pessoas, elas não têm que chegar e falar um belo dia, estou revoltada da vida, vou falar besteira. Ou vou falar o que aconteceu. Não, gente. A gente tem que saber se vai dar certo ou não. Bater no martelo, a gente estava num processo jurídico, que aconteceu isso. A gente tinha 99% de ter dado o veredito de positivo para a instituição, pelo um erro, sei lá, bote o erro de todo mundo, não importa, mas você não pode falar isso e prejudicar as outras pessoas dentro do projeto, porque foi uma pancada
assim, com baita de um cacetete, e muita gente. E isso, gente, aconteceu o quê? Gerou um estresse muito grande. Porque não era uma dívida. Não existia uma dívida. Existia um processo, mas não uma dívida. É diferente. Porque a dívida só pode falar, existe a dívida quando o juiz bater. Cara, vocês têm que pagar. Aí vai existir a dívida. Mas existe um processo que houve um erro, sim. E que a gente vai ter que resolver esse erro. Mas não havia dívida ainda. E a dívida foi contabilizada como algo existente. E inicialmente não era existente. Era só uma dívida que não era uma dívida, era uma falha técnica ali. E realmente, que depois do tempo, quando bateu o martelo, o cara falou, foi uma falha, realmente não existe dívida. Só que o problema todo é que explodiu a bomba. Praticamente 6 meses antes. A bomba explodiu, para quê? Explodiu. Não era necessário. E essa questão, isso não é mentir. Isso é você omitir uma informação que ela precisa realmente ser verídica antes de você falar algo. É a mesma coisa, quebrei um braço. Não, gente, na verdade eu não quebrei. Todo mundo se assustou, todo mundo foi me procurar, todo mundo achou que aconteceu uma... Não, eu não quebrei. O que aconteceu? Eu caí, mas eu tô super saudável, o braço ainda não quebrou. Mas falaram que você quebrou, estava hospitalizada. Olha só, fizeram um escarcéu e não aconteceu isso tudo. E aí o problema todo é que o escarcéu você jogou para fora da instituição. Então tem coisas que a gente tem que resolver primeiro para depois a gente falar para as pessoas. E aquela questão tem que ter certeza. Por isso que é importante essa questão da transparência dentro do projeto. Se o projeto não sabe direito o que ele está fazendo, ele vai e fala o que ele quer falar. Só que o problema todo é que depois que você fala, a gente normalmente não pode fazer aquela questão de errata. Não tem aquela questão. Gente, desculpa, eu me equivoquei. Tem essas coisas, mas o problema todo é que quando você se equivoca em algumas coisas, às vezes não tem volta. Às vezes isso prejudica a credibilidade da instituição. E transparência, gente, eu estou dizendo para vocês que transparência não é somente a prestação de contas. Transparência é num todo. É transparência nos resultados, que quando a gente fala de prestação de contas, é muito importante a gente lembrar disso, que está até no próprio marco regulatório, Lei 13.019, que diz lá que a gente tem que fazer o nosso plano de trabalho para conseguir o recurso público e a gente tem que dizer quanto a gente gastou e quanto a gente fez. São os nossos resultados. Então, é muito importante que o nosso plano de trabalho, ele seja compatível com o meu orçamento. Se eu falei que eu vou atender 300 crianças, que 300 crianças, 70% delas vão acontecer X, eu estou dizendo o quê? Que aquele recurso que foi entregue para mim está compatível com os resultados que eu falei que eu ia ter. E isso é importante. Então, é bom a gente lembrar disso. Então, se eu estou ali naquele espaço e estou dizendo isso para você, eu tenho que fazer isso o tempo todo. Não só para o recurso público, não só para a empresa, é o tempo todo. E aquela questão, quando as pessoas falam, só quer mamar na teta do governo, só quer o dinheiro do governo, as pessoas também têm que pesquisar. E é muito importante a gente, como organização da sociedade civil, como projeto social, a gente falar, olha só, não assim, explanando como a Débora fala, que a Débora fala com essa caroça. Você sabia que em pesquisa, tá? Vai pesquisar e diz, como se fala, mapa das ONGs, que é o IPEAS, outras instituições que fazem pesquisas, eles já falaram que é 2,7% dos recursos que entre 2010 e 2017. 2,7% dos recursos federais. Você sabe o que é 2,7? Mas são bilhões. Filhão, são 2 bilhões no trabalho que a gente está fazendo, que deveria ser do governo. Ele pagou a gente para fazer uma coisa que ele tinha que fazer. E isso, gente, não é vergonha de se falar. Ele está ali arcando com algo que ele deveria fazer. Hoje, a gente não tem dados estatísticos de quanto sai dos municípios e do estado com relação às organizações da sociedade civil. Não tem uma estatística. Não tem, a gente não sabe contabilizar. Mas a gente sabe que 70, quase 90% dos recursos que as ONGs vivem são de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não vem de recursos públicos. E isso a gente tem que falar, sabe? A gente tem que dizer mesmo. Isso é importante para que as pessoas que falam, que são meia dúzia de gato pingado, que falam que as ONGs são erradas, que as ONGs fazem não sei o quê, é meia dúzia de gato pingado que, quando fala besteira, a besteira se propaga. A besteira vai para longe.
Mas o problema é que quando a gente faz um trabalho bom, a gente se fecha na nossa caixa e fica só pra gente. E a gente tem que falar do nosso trabalho, sim. A gente tem que dizer qual é a nossa missão. A gente tem que falar com as pessoas que estão dentro do projeto o quanto é importante elas estarem fazendo um trabalho de voluntário, a gente ter uma boa comunicação, a gente deixar essas pessoas falarem, darem a sua opinião, darem a sua sugestão de como podem melhorar o projeto. Porque pessoas que se sentem pertencentes, elas querem trabalhar mais, elas se sentem motivadas e elas sabem o porquê do trabalho que elas estão fazendo. E com isso, a gente gira a roda. E esse girar a roda é fazer com que a gente se divulgue, que a gente faça um trabalho de qualidade e que a gente ganhe mais recursos para o trabalho ser feito. Isso é importantíssimo. Então, assim, eu trouxe para vocês, como eu falei, essa pesquisa mostrou alguns pontos. Essa pesquisa trouxe. Então, o que ele falou aqui? Por que ter transparência dentro do projeto? O que faz ter transparência dentro do projeto? E como eu disse, ele puxou todos os indicadores, todas as métricas, tudo através dessa pesquisa. Dessa pesquisa dele foi toda feita em relação ao projeto das 100 melhores ONGs do Brasil. Então, ele trouxe essa pesquisa, meio que fez os dados estatísticos dele lá e ele comprovou depois uns pontos. E que pontos são esses? Qual a importância de ter transparência? Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto, vamos lá. Melhora a decisão, melhora a segurança nas decisões. Por quê? Transparência, como eu disse, é de dentro para fora. Se o projeto todo sabe o que está acontecendo, a gente consegue decidir de forma melhor. Porque eu não vai ser uma única pessoa decidindo, gente. Vão ser várias pessoas, tá ali, a sua equipe tá ali, você fala, gente, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer? E aquela questão, gente, em 2014, teve o problema da crise econômica aqui no Brasil. E o projeto onde eu trabalhava, aconteceu o quê? A gente também teve problema, porque as pessoas pararam de contribuir, é praticamente o que está acontecendo hoje, não é uma crise econômica, mas foi a questão de uma crise, que foi mundial, aí mais uma vez, e que bateu em muitas pessoas. Só que o problema todo é que o que a gente está vivendo hoje, bilhões de dinheiro estão rodando aqui. Porque tem pessoas vendo que a necessidade está muito grande para algumas pessoas. Claro que a gente tem a questão que quando aconteceu a crise em 2014, não teve auxílio emergencial, não teve nada. As pessoas ficaram quebradas e teve muita gente que continuou quebrada até hoje e ficou ferrada. Mas teve gente que, poxa, não, vamos fazer alguma coisa, movimentou. E foi o que a gente fez dentro do projeto. A gente falou para as pessoas, olha, gente, está diminuindo o número de contribuição. Débora vai ligar pro povo, gente, vai fazer algumas coisas. Foi um ano que, gente, eu quase tive um treco, porque aquilo ali, ligar pra pessoa para cobrar, nossa senhora, foi horrível. Gente, foi horrível ligar pra pessoa para cobrar. Cobrar doação, isso é horrível. Nossa, e eu só fui aprender a cobrar doação depois daquilo ali, tá, gente? Porque a gente perdeu vários doadores por causa da minha cobrança de doação. Mas, assim mesmo, o que acontece? A gente foi conversar ali e a gente falou para as pessoas, olha só, a gente tem quase 400 pessoas de doadores mensais. E a gente caiu para 200. Metade das pessoas saíram. E o problema todo é que metade das pessoas saindo, o número de recursos diminui. E continua as mesmas coisas. Os nossos gastos são os mesmos. E a gente começou a conversar com as pessoas. A equipe começou. Gente, está acontecendo isso. Vamos agora abrir para os voluntários. Os voluntários começaram a falar isso. Vamos cortar isso, para acontecer, para a gente não cortar funcionário, para a gente não cortar família, porque vai ser um ano difícil. E a gente começou a conversar com a gente. Começou a equipe técnica, lá, 12 cabeças, depois passou para os voluntários, quase 100 voluntários, para depois descer para os beneficiários. E aí a gente teve que falar, gente, a gente não tomou decisão alguma, mas a gente está com algumas opções aqui. E as opções foram, a gente não quer desligar ninguém, porque vai ser um ano pesado para todo mundo que está sendo, e a gente não quer mandar ninguém embora. E a gente vai ter que resolver dessa forma. E foi aquela questão que eu falei, até falo para vocês aqui algumas vezes, gente, eu comecei a cortar coisa. Ninguém ligar ar-condicionado, só quando estiver pingando, aí a gente vai ligar ar-condicionado. Vai lá se escabanar, vamos nessa. Vai tirar cópia? Bota aqui que tem que ser cópia super importante. Cópia num rascunho. Se for documentação, a gente... Olha, foi uma recessão de tudo quanto era coisa. Por quê? Porque a gente tinha que pensar em algo maior. O que era o algo maior? Não mandar pessoas embora e não cortar famílias. Esse era o objetivo. O objetivo, como eu falei para vocês, o projeto tinha que continuar. E os funcionários eram funcionários base. Era recepcionista,
Débora administrativo, que tomava conta do projeto, a outra menina do financeiro, a assistente social, o pessoal do marketing que está ali falando sobre o projeto está acontecendo, precisamos de evento, estava o cara ali falando. Tinha a equipe básica, a menina da limpeza. Então, assim, a gente não podia falar assim, não, vamos mandar embora a menina da recepção, o menino da limpeza, e a gente se vira. Não dá, gente. A gente tinha que continuar com a equipe básica e a gente tinha que ter as famílias, praticamente 100 famílias ali. A gente não vai falar, gente, a gente agora não tem mais recurso, saiu pela metade, então você, filha, se vira nos 30 aí da sua vida. Não dava. E foi o que a gente fez. Conversamos com as famílias. E isso, gente, é transparência. Porque a gente podia simplesmente falar assim, decidimos que vai sair 50 pessoas. Se vira. Se vira, filhão. Não foi isso. A gente falou com as famílias. E o que a gente falou com as famílias? Olha só, todo mundo recebe cesta básica. Só que a gente vai ter que cortar. Tem gente que tem necessidade e tem gente que não tem. É um bônus que a instituição faz. E esse bônus de dar 100 cesta básica para as pessoas que pagamos R$70 por cesta básica, vai tirar de um lado para a gente repor de outro. E aí? E as famílias falaram, não, eu acho que também, que tudo bem, que não sei o que lá. E aí teve gente que falou, não, eu não posso, eu estou desempregada, que não sei o que lá. Mas as famílias falaram, não, a gente corta as cestas básicas. Só quem precisa muito vai receber. Então, gente, praticamente de 100 pessoas, 10 ficaram recebendo cesta básica. Então, olha a economia. As crianças que a gente dava 15 latas de leite, para algumas crianças a gente falou, a gente não tem como dar 15 latas de leite. A gente vai diminuir também no leite e a gente não vai dar leitinho para todo mundo. A gente vai diminuir vai ser agora leite também. E aí a gente foi e jogou para leite também. Se estava escrito lá leite normal, a gente dava um ninho, porque é mais nutritivo, essas coisas todas, vamos diminuir para leite também. Então, tipo, saía de 10 para 4,99. Então, a gente começou a fazer uma recessão para igualar e não deixar ninguém prejudicado. Ó, gente, vocês que estão aqui, que não sei o que lá, os funcionários vão ter que receber tudo direitinho, mas ninguém liga ar-condicionado, ninguém vai gastar papel, ninguém vai beber, todo mundo com um copinho de canequinha. A gente começou a fazer coisas para a instituição economizar, para que a gente não prejudicasse realmente o que a gente tinha como objetivo, que era fazer com que aquelas crianças que estavam no projeto pudessem se tratar, ficar saudáveis e aí sim ser desligadas do projeto. Esse era o nosso foco. Isso significa que a gente não estava só fazendo com que as nossas crianças não fossem para o hospital, a gente estava fazendo também a abertura de leito, que as nossas crianças não ficando internadas, outras crianças poderiam ficar naquele leito, porque nossas crianças que não estariam recebendo benefício estariam. Então, a gente tinha que pensar grande, mas ao mesmo tempo, numa recessão para que as coisas continuassem acontecendo. Isso é transparência. Então, aqui nessa pesquisa, ele falou a mesma coisa. Comunicação é a gente decidir de forma correta. Transparência. Segundo ponto que ele botou aqui, mais engajamento dos funcionários. Por quê? A gente... É aquela questão de pertencimento, gente. Se eu tô ali, eu tô fazendo o trabalho acontecer, como eu tô falando, gente, eu ligava para as pessoas, eu cobrava, eu implorava. Era praticamente assim. E era assim, era difícil, mas eu sabia o motivo. Eu tava ali, cara, eu tenho meu emprego, eu tenho que pagar minhas contas. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, se eu não conseguir continuar com patrocínio, se eu não continuar, não ter esse doador, se todo mundo sair, cara, é um monte de família na pista. Eu não posso fazer isso. E eu tava pensando ali nas duas coisas, gente. O meu emprego e as famílias, cara. Eu também tinha que pensar ali no meu emprego, porque eu tava ali, cara. Então eu tinha que fazer o quê? Mais. E a questão é, eu estava pertencente, eu me sentia proprietária também daquilo ali. Então, como eu disse para você, gente, eu visto e vou sempre vestir a camisa do projeto onde eu trabalhava. Porque eu acredito no trabalho que eles fazem. Então, no momento que você veste a camisa e você fala, cara, eu quero trabalhar. Claro, gente, que acontece alguns imprevistos. A gente briga, a gente reclama, a gente quer bater um no outro. Mas isso é como qualquer outra família. Não diz que vocês não têm um irmão e às vezes dá vontade de quebrar a cara do irmão de vocês. É igualzinho dentro de um projeto. A gente estressa um ao outro. Mas a gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo. Todo mundo pensa ali. Cara, a gente tem que fazer aquilo. A gente tem que se organizar. A gente tem que mudar. A gente tem... Isso é importante. Isso é pertencimento. Então, os funcionários vão ficarem mais enganjados e a gente é mais motivado a alcançar os objetivos da instituição. É isso aí. Terceiro ponto que ele levantou aqui, ó, a chance de conseguir recursos públicos. Quando a gente é totalmente transparente, gente, e como eu disse, a transparência não é só falar o que eu faço. A transparência está dentro do projeto. Se eu sei quanto eu gasto, o porquê eu gasto, quais resultados que eu estou atingindo, isso tem a ver com transparência. E na hora de eu repassar essa informação, faz o quê?
eu consigo o recurso. Então, se eu faço um trabalho de qualidade, eu tenho o meu site, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho tudo documentado, e na hora de eu pedir essa parceria com o poder público, eu faço um ótimo plano de trabalho e eu comprovo que eu tenho experiência de tantos anos na minha área de atuação, eu tenho uma possibilidade imensa de conseguir esse recurso público. E não só o recurso público, gente. Editais, patrocinadores, recursos públicos, emendas parlamentares e assim por diante. Estrutura do projeto, qualidade do projeto, resultados do projeto, orçamentos. Isso tem a ver com transparência. Débora, isso é prestação de contas? Sim. Sim, isso é prestação de contas. Quanto eu gasto e quais são meus resultados. Mas se eu tenho isso documentado, fica muito mais fácil de eu apresentar a um patrocinador, de eu apresentar para um edital. Então, é mais fácil de eu conseguir o recurso. Show? Outro ponto aqui é a questão do melhora a reputação da instituição. Óbvio. Se eu estou falando para você, se eu estou dizendo, se eu estou te mostrando, se eu estou te informando o que está acontecendo dentro do projeto, melhora muito mais a nossa reputação e credibilidade. E as pessoas, até na própria pesquisa do doador, que foi até feita pelo Associação Brasileira de Captadores de Recursos, se eu não me engano, foi do ano passado, eles fizeram um levantamento do perfil do doador. E o perfil do doador, eles dizem, eu só dou para quem eu acredito. Eu acredito em quem? Fala quanto gasta e o que ele faz, com os resultados que ele atinge. Então, se o nosso doador quer isso, eu tenho que dar isso para ele, gente. Eu não tenho que falar, não, palhaçada dessas pessoas querendo saber o que eu faço da minha vida. Não, gente, é o dinheiro do cara. Nunca se esqueça disso, gente, é dinheiro deles. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é nosso, mas entrou no projeto, ele me deu. Sim, mas ele te deu com um objetivo. Ele te deu com um objetivo. Eu sempre dou o exemplo de quando você vai dar uma coisa, dá lá 50 centavos, R$2 para uma pessoa em situação de rua, um pedinte, eu não sei como vocês falam, mas a questão o correto é a pessoa em situação de rua. E aí o cara te fala assim, poxa, me dá R$5, dá uma moedinha que eu tô com muita fome, que não sei o que. Você, como qualquer ser humano, vai pensar, eu vou dar esse dinheiro, mas ele vai beber, ele vai fumar. A gente vem normalmente com essa concepção e você fala, eu quero ser uma pessoa boa, eu vou dar esse dinheiro para ele, que ele fizer, o problema é dele. A gente faz, praticamente assim, eu vou dar, quero nem saber o que ele fazia da vida dele, ele falou que ele vai comer. Se ele comer, bem, mas se ele não comer, o problema é dele. Praticamente é o pensamento. Não vem muita gente que vai falar assim, não, Débora, eu não penso isso. Primeiro pensamento que vem, mas tu fala, não, Senhor, ele vai fazer ali, vai comer as coisas dele, ele vai ser feliz. A gente pensa, mas o primeiro a gente vem com a questão da gente falar, pensar mal. Aí depois a gente vem com a segunda, não, para, não vai fazer isso não, ele vai comer, garota, para de ser nojenta. Pensa. E aí a questão você vai lá e fala. Você pensou no primeiro momento, e depois você pensa de novo, não, ele vai comer sim. Só que quando você doa para um projeto, você doa com a certeza que ele vai ajudar aquela criança. A certeza que ele vai ajudar aquele idoso. A certeza que ele vai comprar ração para aquele animal. Você doa com certeza que aquela instituição vai usar aquele recurso para aquilo que ela falou que vai usar. É assim que a gente doa. E quando a gente recebe um informativo, um agradecimento, a gente fica, caraca, por isso que eu gosto desse projeto. Porque realmente eles fizeram o que eles falaram que ia fazer. Gosto de um projeto assim. Eu vou doar. Entendeu o sentido da coisa? A gente, quando doa, a gente doa com aquele intuito. Tem que fazer aquilo sim, porque ela me pediu. Porque vai fazer aquilo. A gente pensa assim. Então, é mais que certo que na hora H, a gente vai lá e fala para essa pessoa, cara, eu comprei tantas cestas básicas. O cara te deu R$10, mas te ajudou a comprar as cestas básicas. E ele fica feliz. Você fica feliz, a família fica feliz e o trabalho multiplica. A gente vai lá impactar mais. Esse é o trabalho. Entendeu o sentido da coisa? Então, as pessoas acreditam muito mais no projeto quando a gente é transparente. Outro ponto aqui, maior facilidade de estabelecer parcerias. E o último ponto deles aqui é atrair mais indivíduos para trabalhar voluntariamente e contribuir financeiramente. Pesquisa. Então, o que eu acabei de falar para vocês?
Ele pesquisou as 100 melhores ONGs. E quando eu digo para vocês as 100 melhores ONGs, é um questionário. E as pessoas pesquisam quem? Para quem elas vão doar? Para essas. E essas, gente, foi um título, foi um prêmio que elas ganharam? Foram. Mas elas ganharam um prêmio por um motivo. E a gente dá mais credibilidade para quem tem um prêmio, para quem mostra serviço. Então, se você quer ser transparente, você quer fazer isso aqui tudo, não necessariamente você precisa de um prêmio, mas você tem que fazer aquilo que elas fazem. Se essas grandes instituições fazem isso, você também tem que fazer. E sentar com as pessoas que estão ao seu redor e falar, a gente precisa. Se a gente quer mudar o mundo com o nosso trabalho, que é importante, e é importante, gente, mostrando os indicadores, é mostrando os resultados, mostrando o quanto a gente gasta. E isso, gente, não é só para as pessoas de fora, é para a gente também que está dentro, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que, cara, a gente está gastando muito e não está tendo resultado. O que a gente pode melhorar? Porque quando a gente começa a ver isso, a gente está gastando muito e não está tendo resultado, se você for pedir recurso para alguém, ele não vai te dar. Isso está errado. Está errado. As pessoas têm que falar, cara, a gente está gastando o suficiente e está dando resultado pra caraca. Porque se a gente está gastando mais do que produzindo, a gente está gastando realmente. Isso é importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês realmente querem fazer uma boa captação, para que vocês atinjam os resultados da instituição, conheçam o projeto primeiro. E passem para as pessoas aquilo que deve ser passado. Como, Débora? Relatórios, ter um site bonitinho, mostrar nas redes sociais, mas não esquece, como eu falei lá na frente, fala qual é a missão, qual é a visão do projeto, qual é o seu público, por que vocês estão fazendo isso? Não simplesmente fotos aleatórias. A gente pode fazer centenas de coisas para que o nosso projeto mostre o que ele veio fazer e o quanto ele está fazendo. Só que a diferença é como você está fazendo. Ok? Perguntas, gente? Perguntas? Nada? Depois não diz que eu não estou pedindo para vocês perguntarem, gente. Gente, é isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido a questão do que é transparência dentro do projeto, para vocês aplicarem aí essa transparência. Gratidão pela presença de todos vocês. Não esquece, semana que vem a gente tem live segunda-feira e live também às quintas-feiras, nesse horário de 19h55. Gente, façam perguntas, divulguem. Também é bom que vocês falem, Débora, você fez uma mentoria, quero participar. Débora, abre de novo uma live de perguntas, que eu quero fazer perguntas. Fala com a gente, gente. A gente quer trazer essa comunicação, quer trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam fazer cada vez melhor o trabalho de vocês. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e um bom final de semana.